Audiolivros poderosos é Scriptória. Acesse www.scriptoria.com e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Para saber como ajudar na produção de mais obras como esta, acesse a descrição aqui embaixo do vídeo. Assim como você, nós sabemos a importância de tornar acessível o conhecimento para todos. Audiolivros Poderosos apresenta História da Riqueza dos Estados Unidos. Nós, o Povo, de Léo Huberman. Capítulo 6. Uma espingarda, um machado e uma sacola de milho. Estas eram as armas para uma batalha feroz. Batalha que exigia coragem. Batalha em que só os fortes sobreviviam. Ao contrário das batalhas comuns, esta não foi uma luta de um exército organizado contra outro. Foi uma guerra excitante entre homens, mulheres e crianças de um lado e a região inóspita, que não tinha nem sido registrada em mapas, de outro. Em 1770, antes da Revolução, o general inglês Gage tinha escrito para seu país, contando sobre os americanos. É a paixão de todos eles serem proprietários de terras, e o povo tem uma tendência natural de vagar, à procura de solo bom, não importa a que distância. Lord Dunmore, outro inglês, concordou com Gage nesta análise. Escreveu sobre os americanos. Não se apegam a nenhum lugar, mas errar de um lado para outro parece ser da natureza deles. Imaginam que as terras que ficam sempre mais além são melhores ainda que as que estão cultivando no momento. Gage e Dunmore estavam certos. Que outra coisa podia ter acontecido quando um povo sequioso de terra, com uma tendência a vagar, descobria que a melhor terra arável do mundo poderia ser sua por muito pouco dinheiro ou em troca de nada? Quanto tempo uma pessoa que não se tinha adaptado ao modo de vida de sua cidade de origem iria ficar ali quando poderia avançar para o oeste e começar tudo de novo? Jovens cheios de energia, alegres, ansiosos de ver alguma coisa acontecer, enxergavam o contraste. Em casa as coisas eram sempre iguais, não havia mudanças, mas na fronteira, os índios, os animais brávios, as armas de fogo, o perigo, a aventura, iriam perder tempo em pensar duas vezes antes de partir? Ou os que estavam em situação precária, que não possuíam nada, que trabalhavam muito duro, mas que estavam sempre enfrentando a prisão para devedores? Como reagiriam esses homens se soubessem que havia uma vida nova à sua espera no novo território? Tomemos, por exemplo, um fazendeiro que tinha cultivado sua fazenda durante tanto tempo que o solo ficara esgotado, ou era um solo pedregoso ou pobre. Agora chegam notícias de uma terra incrivelmente fértil que nunca foi arada. Quanto tempo ele demoraria em acenar adeus para a velha fazenda e correr para a nova? Um imigrante que escapava à miséria do velho mundo chegava ao novo mundo, queria comprar uma fazenda, mas descobria que as terras costeiras custavam uma fortuna. No oeste, entretanto, a terra era muito barata. Acham que ele hesitaria em se mudar para lá? Quanto tempo ia levar para todos eles se mudarem? A resposta é simples. De 1770 a 1840, a corrida para o oeste cresceu de um punhado de pessoas para centenas de milhares. Enxames de gente que procurava terras baixaram sobre o vale do Mississippi. Era como um estouro da boiada. Homens solteiros faziam o baú e partiam. Famílias inteiras faziam o baú e partiam. Cidades inteiras faziam o baú e partiam. A América estava de mudança.
Em 1770, haviam 5.000 pessoas a oeste dos Apalaches. Em 1840, havia 8 milhões. Milhões e milhões de acres de terra estavam sendo ocupados pela horda dos novos colonizadores. O mapa mostra como era imenso o novo território. Como se acotovelavam no Vale do Mississippi. Havia todo o tipo de gente, a pé, a cavalo, empurrando carrinhos, em carroças, em barcos. O Salem Mercury, em Massachusetts, de 23 de dezembro de 1778, noticiava sobre a Virgínia o seguinte: um cavaleiro que saiu do Kentucky em 18 de setembro nos informa que a caminho encontrou 1.004 pessoas em um só grupo, indo em direção ao Kentucky. Bobstown é um povoado da Pensilvânia que fica bem no meio da estrada que vai para o oeste, para Pittsburgh. Em um mês, de 6 de outubro a 6 de novembro de 1811, acusava um movimento de 236 carroças, levando homens, mulheres e crianças, e 600 carneiros, passando em direção ao Ohio. Esse é o registro de apenas um mês em apenas um lugarejo. Notícias de Lancaster, Pensilvânia, dizem que foram contadas 100 famílias em mudança passando pela cidade em uma semana. E que a encruzilhada estava coberta de bandos de imigrantes. Em Zanesville, Ohio, 50 carroças atravessaram o Muskingum em um dia. Em Easton, Pensilvânia, que fica bem na rota preferida dos habitantes da Nova Inglaterra que se dirigem ao oeste, 511 carroças, com 3.066 pessoas, passaram durante um mês. Organizavam-se em caravanas de 6 até 50 carroças por dia. Nunca no mundo se havia visto uma mudança assim. Era uma corrente que não terminava. As cidades cresciam e as vilas surgiam quase que da noite para o dia. Monte Aprazível, no condado de Jefferson, Ohio, em 1810, era um povoado de 7 famílias que moravam em cabanas. Em 1815, contava com 90 famílias, totalizando 500 almas. Tinha 7 armazéns e 3 tavernas, um local de reuniões, uma escola, um mercado, uma máquina de fiar lã, uma fábrica de linha e 40 artesãos e mecânicos, representando 11 profissões. Em 1817, John Calhoun disse: somos grandes e estamos crescendo rapidamente. Eu ia mesmo dizer assustadoramente. Talvez fosse mais certo dizer assustadoramente. Os números falam alto. Michigan tinha, em 1810, 4.000 pessoas. 10 anos depois, 8.000. E 10 anos depois, 31. E 10 anos depois, 212.000 pessoas. Isto em apenas 30 anos. Era espantoso. A linha expandindo-se, movendo-se sempre para o oeste. Pelas proporções deste tremendo movimento para o oeste, seria natural pensar que ir para lá era a coisa mais fácil do mundo. Nada disso. Muitos dos que se mudavam estavam viajando justamente porque tinham pouco ou nenhum dinheiro. Portanto, os assentos estofados das estradas de ferro não eram para eles, nem as viagens de 24 horas. Além disso, as estradas de ferro, como as que hoje conhecemos, não existiam naquele tempo, houvesse ou não houvesse dinheiro. As ótimas estradas, de concreto, tão nossas conhecidas, não eram nem imaginadas ainda. Os caminhões e automóveis com amortecedores de choque, molas confortáveis, pneus de borracha só iam aparecer 75 anos depois. Não, para aqueles pioneiros, ir para o oeste era o que queriam. Mas não porque fosse fácil. Os Montes Apalaches, embora não fossem tão altos como as montanhas rochosas, eram assim mesmo uma barreira e tanto. As cordilheiras têm, em média, apenas cerca de 3.000 pés de altura. Mas têm cerca de 300 milhas de largura. E são longas e contínuas. A gente acha uma brecha na cordilheira, depois tem que se dirigir para o sul ou para o norte. Milhas e milhas.
até encontrar outra passagem na próxima cordilheira. E em nenhum lugar. É impressionante. Em nenhum lugar as brechas ficam em frente umas das outras. Em todas as montanhas. Ah, mas vá pelo rio, velho. Os rios que atravessam as montanhas são naturalmente uma grande ajuda. Mas o viajante tinha que vadear as correntes, passar com as carroças, o gado e a família. Não era tão simples assim. De vez em quando uma chuva de verão aumentava o volume dos riachos. E aquilo virava uma torrente. A travessia então ficava extremamente perigosa. E ainda tinha as flechadas. O medo de ser atacado pelos índios. Uma vez que se atravessasse as montanhas com segurança, o resto era um pouco mais fácil. Aí a família toda, marido, mulher, crianças, o gado, poderiam tomar lugar numa jangada ou barco de fundo chato no rio e serem levados pela correnteza. Mas tinha muita gente indo para o oeste. Não era fácil encontrar um barco. Não era nem fácil encontrar um operário para construir um barco. Todo mundo estava de mudança. Muitas vezes uma família que se mudava e tinha um dinheiro, tinha de esperar semanas até ser construído o barco para levar. E sempre mesmo ao flutuar rio abaixo, havia o perigo dos ataques de emboscada dos índios quando se chegasse à margem. Por este motivo, muitos barcos de fundo chato eram inteiramente fechados de todos os lados, de modo que se assemelhavam a fortalezas flutuantes. Havia vigias em ambos os lados, para pôr os rifles dos imigrantes. Mais tarde, em lugares do país de onde os índios haviam sido removidos, os barcos tinham um aspecto mais pacífico. James Hall viajou para o oeste em 1820 e conta o que viu no rio Ohio. Hoje passamos por duas jangadas ligadas uma à outra. Com esse simples transporte, várias famílias da Nova Inglaterra estão sendo levadas, juntamente com as suas propriedades, para a Terra Prometida, para os bosques do Oeste. Cada jangada tinha 80 ou 90 pés de comprimento, com uma casinha erguida no meio. Em cada uma havia um monte de feno, ao redor do qual várias vacas e cavalos pastavam, enquanto os badulaques de uma fazenda, como arados, carroças, porcos, crianças e galinhas, espalhados em volta, davam ao conjunto uma aparência de residência permanente, mais que de uma caravana de aventureiros que procuravam um lar. Uma velha senhora de aspecto respeitável, com óculos no nariz, estava sentada numa cadeira à porta de uma das cabanas fazendo tricô. Outra mulher estava lavando roupas numa tina. Os homens mascavam fumo, e os diferentes deveres da família pareciam continuar como o tic-tac de um relógio. Desse modo, viajavam com pequena despesa, trazem suas próprias provisões, a jangada flutua com a corrente, o honesto Jonatas, rodeado de seus dependentes que ralham, resmungam, relincham ou berram, flutua até o ponto que escolheu sem sair de perto de sua lareira. Ao chegar, pode desembarcar na praia com casa e tudo e começar o serviço. Os rios do oeste estavam pontilhados de arcas, barcos de fundo chato, barcaças com homens, crianças, gado, tudo empilhado. Muitas vezes, quando uma família via um lugar que achava bom para ficar, parava, destroçava o próprio barco e construía a casa com aquelas madeiras. Onde a estrada era bastante larga, usavam-se carroções. Mas muitos não podiam custear nem os grosseiros carroções sem conforto daqueles tempos. Ver famílias inteiras andando centenas de milhas a pé era coisa comum. Muitas vezes dava pena de ver. Uma família de 8 pessoas a caminho de Indiana, vindo do Maine, andou todo o caminho até Easton, Pensilvânia, cerca de 415 milhas, tendo chegado no fim de fevereiro, arrastando as crianças e a tralha que possuía num carrinho de mão.
um ferreiro de Rhode Island, percorreu o caminho no rigor do inverno, atravessando Massachusetts, vindo de Albany, cerca de 200 milhas, numa carrocinha sobre 4 rodas feitas de tábua de 1 pé de diâmetro. Estavam algumas roupas, alimentos e 2 crianças. Atrás dela arrastava-se a mãe com uma criança no colo e 7 outras crianças em volta. Era preciso coragem para enfrentar dificuldades como essas. E você aí, com preguiça de ir até a farmácia? As estradas eram muito ruins. Aqui vai uma história típica do Oeste, que mostra como eram miseráveis. Um viajante em 1820, no Ohio, ao andar a cavalo nas estradas lamacentas, chegou a um pedaço muito ruim. Viu um chapéu de castor com a copa para cima na lama. Imaginem sua surpresa quando o viu mover-se. A pele do viajante começou a ficar arrepiada, mas arranjou coragem suficiente para cutucar o chapéu com um chicote. Eis que por baixo dele aparece a cabeça de um homem que se volta para o viajante e diz: Alô, forasteiro, quem lhe disse para tirar o meu chapéu da cabeça? O viajante estava tão assombrado que por um momento ou dois não compreendeu que o chapéu pertencia a um homem que estava enfiado na lama até o pescoço. Entretanto, logo depois disse: Vou desmontar e tentar puxá-lo daí. Mas o homem respondeu: Ora, não se incomode. Estou numa enrascada, é verdade, mas por baixo de mim tem um cavalo excelente, que já me fez passar por lugares piores que este. Nós sairemos. Percebe que ir para o oeste não era fácil? Era uma vida cheia de maus bocados. Mesmo depois, quando a estrada nacional foi construída, e quando os navios a vapor substituíram os barcos de fundo chato, e quando os índios finalmente recuaram tanto que já não eram temidos, ainda assim a jornada tinha suas dificuldades e perigos. Mesmo assim, hordas de gente continuaram a partir para o oeste. Embora de vez em quando as companhias de terras auxiliassem os imigrantes a alcançar as terras que iriam vender, e embora às vezes grupos de vizinhos de uma cidade do leste se juntassem para viajar num só grupo, assim mesmo o oeste ficou juncado principalmente de famílias separadas. O marido, a mulher e os filhos, ansiosos por ter sua própria terra, isso era o que se via, enfrentando os perigos da viagem, escalando montanhas, saindo da região inóspita e densa. Não se imagine que, uma vez alcançado o local desejado e tendo iniciado a colonização, os viajantes ficassem quietos. Não mesmo. Precisavam ficar indo e vindo assim que chegavam até eles notícias de terras melhores, mais a oeste. E sempre chegavam essas notícias. Mudavam-se, aquietavam-se, faziam as malas, vendiam tudo a um recém-chegado e mudavam de novo. A peregrinação estava no seu sangue. J. M. Peck, que viajou no Oeste em 1830, escreveu um livro chamado Novo Guia para Imigrantes que Vão ao Oeste. Nele escreveu que mudar tornou-se quase um hábito no Oeste. Encontram-se centenas de homens de menos de 50 anos que já iniciaram a colonização pela 4ª, 5ª ou 6ª vez em lugares diferentes. Vender tudo, mudar apenas algumas milhas mais para adiante, constitui uma parte da variedade da vida e dos hábitos dos que vivem nos bosques. Rutherford B. Hayes, que mais tarde se tornou presidente dos Estados Unidos, conta que passou pela casa de um homem que já havia se mudado tantas vezes que até os animais já tinham o hábito. Todos os anos, na primavera, as galinhas se aproximavam dele e cruzavam as pernas, prontas para serem amarradas e fazer sua viagem costumeira para o oeste. A família de Abraham Lincoln mudou-se da Pensilvânia para o Kentucky, onde ele nasceu em 1809. Em 1816, quando Lincoln tinha 7 anos, sua família atravessou o Ohio em uma jangada para a Indiana. Em 1830,
Quando Lincoln tinha 21 anos, sua família se mudou novamente da Indiana para Illinois. Isso era típico da vida do Oeste. Iam para o Oeste em ondas. A linha da fronteira continuava a avançar. Primeiro o búfalo e o gamo, viajando com o auxílio de um maravilhoso instinto animal, pelas trilhas mais curtas, através das brechas nas montanhas, até as fontes salgadas. Depois o índio segue o búfalo. O comerciante branco vem depois na trilha do índio. Depois o caçador segue a mesma picada, procurando animais de caça. Depois dele o pioneiro, que derruba sua clareira, faz sua cabana de troncos, deixa o gado pastar no mato selvagem. Não demora, outra onda de imigrantes varre a região. E o pioneiro, querendo mais espaço para se movimentar, vende o que tem aos novos colonizadores e vai mais para o oeste para ser o pioneiro em outro lugar. Enquanto isso, aquele que comprou o local melhora a casa de troncos, põe uma chaminé de tijolos, põe vidros nas janelas, limpa mais clareiras. Outra onda de imigrantes chega até ali. A fazenda, com os melhoramentos, aumentou de valor, e o dono está pronto a vendê-la e repetir a mesma coisa, vezes sem conta, um pouco mais além. O que era a linha da fronteira não fazia muito tempo, era agora uma região de grandes fazendas, casas bem construídas, boas estradas, escolas, fábricas, civilização, enquanto uma nova fronteira estava sendo traçada no oeste. Foi, é claro, o primeiro grupo de colonizadores, os abridores de picadas, e os pioneiros que seguiram no seu encalço, os que fizeram realmente o trabalho de lutar com os índios e, ao mesmo tempo, com a natureza selvagem. Eles é que tinham a vida aventurosa, árdua. Os feitos corajosos de Daniel Boone, o mais famoso dos abridores de picadas, são conhecidos de qualquer menino da escola americana. Havia muitos outros cujas experiências também eram excitantes. William Cooper, um dos primeiros conquistadores das áridas regiões, conta a sua história. Em 1785, viajei a um lugar montanhoso e rude, Otsego, onde não existia nenhum habitante, nem traços de uma estrada. Eu estava sozinho a 300 milhas de casa, sem pão, carne ou alimento de qualquer espécie. O fogo e a vara de pesca eram meu único meio de subsistência. Apanhei uma truta no riacho e assei-a na brasa. Meu cavalo pastou o matinho que crescia na margem do riacho. Deitei-me para dormir vestido, sem nada ao redor de mim, a não ser a melancólica região sem civilização. Quando o pioneiro e sua família finalmente alcançavam o ponto em que queriam construir uma casa, havia muito trabalho pela frente. Precisavam arranjar comida e abrigo imediatamente. A terra precisava ser limpa. As árvores derrubadas, os troncos cortados para construir uma casa. Precisava ser cavado um poço. O solo precisava ser arado para plantar. Os animais selvagens e os índios hostis muitas vezes estavam rondando o denso bosque. O pioneiro precisava de ferramentas. Tinha uma espingarda, um machado, uma sacola de milho. Sua espingarda servia para duas coisas: para protegê-lo contra o índio e para arranjar comida. A família do pioneiro muitas vezes passava longo período alimentando-se de carne de gamo, peru selvagem e outros animais mortos, com a espingarda sempre presente. O desbravador aprendeu desde cedo que era preciso ser rápido e ter pontaria certeira. Tornou-se um atirador infalível. Quando encontrava o inimigo a curta distância, podia fazer uso de seu punhal com a mesma perícia. O machado, é claro, era absolutamente essencial para abater árvores. Era tratado com muito carinho. Um machado pesava de 3 a 4 libras e meia. O cabo, que invariavelmente era de nogueira americana, de forma oval, tinha cerca de 75 centímetros de comprimento. Sempre lhe faziam uma ranhura de 1 ou 2 pés de comprimento para medir as vigas ou os troncos para a construção de casas. A parte inferior do cabo era menor que a superior, para dar um pouco de elasticidade. Isto não somente aumentava a força do machado, mas também evitava que as mãos ficassem machucadas.
As rodas de afiar eram um artigo raro, mas toda a casa possuía uma pedra de amolar. E por fim, era uma regra nunca violada esquentar a lâmina do machado no inverno antes de partir a lenha. Do contrário, poderia rachar-se. O milho índio era muito importante para os primeiros colonizadores. Tinham tanto a fazer e tão pouco tempo. O milho podia ser plantado cavando um pouco o solo, ou mesmo sem revolver a terra. Uma vez plantado, quase não requeria cuidados para crescer. Depois de crescido, não era preciso colhê-lo imediatamente. Enquanto os outros grãos tinham que ser colhidos no momento exato, o milho podia ser deixado no pé durante vários meses. A mesma quantidade de trabalho dedicada ao milho produzia 2 vezes mais colheita do que quando dedicada ao trigo. Toda a família podia comê-lo, e se houvesse cavalos, vacas, porcos ou carneiros, também eles o comiam. Não poderia ter havido nada que o substituísse. Nem o trigo, nem a cevada, nem as batatas. Era o alimento perfeito para o pioneiro. O morador dos bosques e sua família podiam abater árvores eles mesmos. Podiam medir os troncos e fazer as ranhuras do comprimento que queriam. Mas para construir mesmo a casa, precisavam de auxílio. Quando estava tudo pronto, os vizinhos vindos de várias milhas de distância, homens, mulheres e crianças, vinham chegando a cavalo. Era uma oportunidade para um mutirão, tão agradável àqueles indivíduos solitários, separados por uma distância tão grande. Os homens empilhavam os troncos, depois erguiam o telhado. A casa era levantada. Entre mentes, as bebidas eram passadas à vontade. O álcool parecia ser necessário para o pioneiro. Sempre que os homens dos bosques se reuniam, fosse para um funeral, casamento, debulha ou empilhamento de troncos, sempre havia bastante bebida à mão. Uma vez que era preciso cuidar da casa e da fazenda ao mesmo tempo, e havia 1 milhão de coisas para fazer, os homens geralmente se casavam muito cedo. Sempre se precisava de quem ajudasse, e as famílias eram muito grandes. Seriam maiores ainda se não morressem tantos bebês por falta de assistência médica, ou porque eram poucos conhecidos os tratamentos para moléstias de crianças. Os meninos e meninas assim que se transformavam em homens e mulheres, casavam-se e avançavam mais para o oeste, para ter seus próprios lares. Havia trabalho para todos. Daniel Drake, em seu livro A Vida dos Pioneiros no Kentucky, nos conta os serviços que fazia quando menino. Abre aspas. Já falei de ralar e pilar milho, baldear água de uma fonte distante, de segurar as orelhas do bezerro na hora de tirar leite, de ir para a lagoa nos dias de lavagem, cortar lenha, picar e trazer para casa, manter o fogo aceso, apanhar lascas para acender o fogo de manhã e para iluminar as longas noites de inverno, quando as velas de sebo eram raras e o sebo tão necessário para cozinhar. Eram tarefas regulares. Dar de comer às vacas e, quando estas eram bravas, levá-las até um canto da cerca e ficar sobre elas com uma varinha enquanto minha mãe as ordenhava, eram outras das minhas tarefas. Às vezes eu a ajudava a ordenhar, mas a minha irmã Lizzie aprendeu essa habilidade tão cedo quanto possível, pois a vizinhança sabia que ordenhar era serviço de menina. Fecha aspas. Mas a vida não era só trabalhar sem se divertir. É verdade que as ocasiões em que o fazendeiro podia se distrair eram pouquíssimas e muito espaçadas, mas sempre apareciam. A reunião para a debulha era uma delas. Era uma corrida para retirar as palhas secas do milho. Os 2 lados competiam e o grupo que terminasse primeiro era considerado vencedor. Drake, que também tomou parte em muitas dessas competições, descreveu-as assim. Quando a colheita era trazida, as espigas eram amontoadas numa pilha bem grande. Os vizinhos eram avisados e escolhia-se uma noite qualquer. Os vizinhos eram mais avisados que convidados, pois se tratava de uma obra de auxílio mútuo. Quando se reuniam à tardinha, o garrafão verde de uísque, tampado com um pedaço de sabugo, era passado de mão em mão.
Homens e meninos, assim que iam chegando, iam tomando um gole. 2 homens, ou quase sempre 2 meninos, eram declarados capitães por aclamação. Mediam com passos as pilhas de espigas e calculavam o tamanho até decidir sobre o lugar, onde deveria ficar o limite para a divisão. A escolha se fazia atirando uma lasca para cima. Num dos lados da lasca haviam cuspido antes, e alguns minutos depois a pilha era atacada pelas forças rivais. Quando outros iam chegando assim que o dono lhes oferecia o garrafão, iam atacando a pilha de acordo com a ponta que lhes era atribuída. Cortavam a pilha em 2, e os participantes trabalhavam de costas uns para os outros, fazendo as mãos agirem de acordo com um certo ritmo e com um coro de vozes que dentro da noite podia ser ouvido a 1 milha de distância. O garrafão de uísque, enchido uma porção de vezes, circulava livremente, e no fim o capitão vencedor, montado nos ombros de um dos homens mais robustos, com o garrafão numa das mãos e o chapéu na outra, era carregado em triunfo em volta dos participantes vencidos, entre gritos de vitória que ecoavam no ar. Aí vinha a ceia que as mulheres estavam preparando durante todo o tempo e que sempre incluía uma torta de carne e verduras cozida numa panela. À meia-noite, os que estavam sóbrios ajudavam os bêbados a chegar em casa. Fim do relato. Era uma vida dura, e moldou um povo também duro, forte. Era uma vida sossegada, solitária, que produziu seus efeitos sobre os pioneiros. Quando se juntavam aos companheiros para uma caça ao lobo, ou para uma briga de galos, ou anos mais tarde para uma reunião de sábado no armazém, era muito provável que houvesse muita bebedeira, jogos brutos e brincadeiras de mau gosto. As brigas ou as lutas programadas eram brutais. Os lutadores podiam arranhar, puxar o cabelo, tentar estrangular o oponente, morder o nariz e até mesmo tentar arrancar-lhe os olhos. Achavam muito engraçado enfiar um bêbado dentro de um barril, estando eles próprios muito bêbados também, e depois fechar a tampa com pregos e rolar o homem morro abaixo uns 100 pés ou mais. Mesmo quando se tratava de religião, o fronteiriço ficava muito excitado. O pregador ambulante, que ia de um lugar para outro pregando, de vez em quando organizaria uma festa de renovação, para a qual vinham homens, mulheres e crianças de muito longe. Nessa ocasião, viam-se cenas esquisitas. Quando o pregador fazia seu sermão inflamado, os espectadores pulavam e gritavam, outros latiam, alguns ficavam tão excitados que rolavam pelo chão com ataques. O homem do oeste era hospitaleiro. Seus modos eram rudes e por isso parecia não ser agradável. Mas mesmo assim, o viajante perdido ou exausto podia sempre ser acolhido numa dessas grosseiras cabanas. Possuía pouco, mas estava pronto a dividir o que tinha. Seu modo de dizer, acho que pode ficar, não parecia muito convidativo, mas era homem de poucas palavras e não fazia cerimônia. James Hall, viajando pelos bosques, foi ajudado por um desbravador que o fez atravessar um riacho. Ele nos conta o que aconteceu. Depois de beber uma tigela de leite de que eu precisava muito, como desculpa para pagar um pouco mais pelo trabalho que tivera, perguntei quanto cobrava para me atravessar o riacho. Ele replicou de bom humor que nunca cobrava para atravessar um viajante. Então deixe-me pagar o leite. Não vendo leite? Mas eu gostaria de recompensá-lo pelo que fez. Tenho dinheiro bastante. Pois é, e eu tenho bastante leite, e assim estamos quites. Tenho direito a lhe dar leite, como você tem direito de me dar dinheiro. Os pioneiros tinham um trabalho difícil de mudar seus hábitos, para poderem se adaptar ao novo ambiente. As fronteiras eram o ponto de encontro entre a civilização e a selvageria. O fazendeiro pioneiro tinha que pôr de lado suas maneiras civilizadas tornar-se temporariamente um selvagem. Despia-se de sua roupa civilizada e vestia uma camisa de caçar e mocassins. Desistia de sua casa civilizada
e ia viver numa casa de troncos. Não demorava, e ele estava arando a maneira índia com uma vareta aguçada e plantando o milho índio. Deixava a maneira civilizada de lutar e lançava gritos de guerra, escalpelando o inimigo de um modo selvagem. Fazia tudo isto, não porque quisesse, mas porque tinha que fazê-lo se quisesse viver. A região selvagem impunha essas coisas. Se ele não se adaptasse a esta espécie de vida, isso traria a sua morte. Pouco a pouco ele alterou aquela região sem civilização. Mas nesse meio tempo, ele próprio foi transformado. Era uma pessoa diferente. Muitas das qualidades que nós cremos ser típicas dos americanos, em geral, foram resultado da vida na fronteira. O que foi que o pioneiro aprendeu nesta luta com a região inóspita? Aprendeu a ser independente, com suas próprias mãos, confiando em sua própria força. Enfrentou uma situação nova e estranha e saiu vencedor. Alimentou-se, vestiu-se, abrigou-se, tudo por si mesmo. Quando deixou o leste, rompeu os laços com seu lar. Um fato interessante é que, enquanto a gente que ficava a leste das montanhas ficava de frente para a Europa e chamava a terra do oeste de lá no sertão, o pioneiro ficava de frente para o oeste e chamava o leste de lá no sertão. Sabia o que queria e dispôs-se a conquistá-lo. Não queria interferência de ninguém. Havia provado ser capaz de cuidar de si mesmo. Era seu próprio patrão. Isto lhe dava uma sensação de autoconfiança. Tinha sido uma luta árdua contra tremendas probabilidades de falhar, e ele vencera. Os fracassados ou voltaram para o lugar de origem ou morreram. Mas os pioneiros que ficavam, viviam e conseguiam o que queriam, tinham orgulho de si mesmos, tinham lutado para galgar a montanha e tinham chegado ao cume. Estavam prontos para desafiar qualquer coisa, acreditavam em si mesmo e em sua habilidade de se arranjar sozinhos. Era um país jovem, o seu. Eles tinham a confiança e o entusiasmo dos jovens. Acreditavam que um homem era tão bom quanto o outro. Em muitos desses novos estados, o direito de voto era concedido a todos os brancos. O pioneiro aprendeu a avaliar os homens não pelo seu nome, mas pelo que sabia fazer. No oeste foram despejados alemães, irlando-escoceses, franceses, homens de todas as partes do mundo. No oeste eles eram iguais. Ricos ou pobres, educados ou não, grosseiros ou refinados. Para todos a tarefa era igual. Se a pessoa era um sucesso, não importa quem fosse, era igual ao seu próximo. Numa reunião no Oeste, em que havia muita gente, alguns oficiais estavam tentando forçar a passagem até o tablado. Abram caminho aqui, somos os representantes do povo. Abram caminho vocês mesmos, foi a resposta rápida, porque nós somos o povo. Gente que dava essa resposta conhecia a própria força. Não iria se ajoelhar diante de ninguém. As pessoas que têm de enfrentar novas situações tornam-se engenhosas. Ao mesmo tempo, aprendem a não temer o que é novo. O pioneiro transformou-se num homem dos 7 instrumentos. Tinha que aprender a se adaptar a tudo que saía fora da rotina. Aprendeu e assim não tinha mais medo de experimentar o que quer que fosse, ao menos uma vez. Os pioneiros levavam uma vida simples, sem atrativos. Tinham um ódio apaixonado pela pompa. Não gostavam de cerimônia. Eram francos em seus modos. Acreditavam na liberdade. Eram independentes, orgulhosos, fanfarrões, cheios de energia, querendo progredir. A vida nas terras sem civilização ajudou a fazer o tipo de homem que eles eram. Quando as hordas de gente que procuravam terras foram mais e mais para o oeste, o que aconteceu com os índios que tinham vagado por essas florestas durante centenas de anos? Não podiam deter as hordas que se punham a caminho. Lutavam, eram derrotados, empurrados para trás. Lutavam de novo, eram derrotados novamente, empurrados mais para trás ainda.
O governo fazia tratados com eles. Prometia pagar-lhes a terra tomada pelos colonizadores. Oferecia-lhes terra que ficava mais a oeste. Os índios, sem poder fazer outra coisa, assinavam os tratados e se mudavam. Antes que a tinta secasse, a multidão de pioneiros já estava nos seus calcanhares. Novamente apelavam para o governo. Assinava-se um novo tratado. Os índios recebiam o pagamento pelas terras tomadas. Ganhavam uma faixa de terra mais a oeste, a qual seria deles para sempre. Lá vinham os colonizadores. Mais promessas. Aí um grande guerreiro reuniria todas as tribos para enfrentar de vez os brancos. Uma curta guerra de índios. Derrota. Vai para a frente, Pele Vermelha. Era um vale maravilhoso de solo fértil, esse lugar para onde tinham acorrido os colonizadores. As histórias sobre a fertilidade do solo foram contadas e recontadas com os exageros de sempre. Depois de um dia exaustivo de trabalho em sua fazenda pedregosa, como deve ter se enchido de água a boca de um trabalhador na Nova Inglaterra, ao ler histórias como estas nos jornais sobre o excelente solo do Oeste. Um homem que voltou do Oeste disse que lhe perguntaram se era verdade que, plantando uma barra de ferro, da noite para o dia brotariam pregos. Negando isto, ele disse: "Mas isso eu posso garantir, que antes de sair de Muskingum a cavalo um dia, carregava umas sementes de abóbora nas mãos e deixei cair várias delas em frente à porta de casa. Voltando para falar com uma pessoa que passava, vi que era tão instantâneo o crescimento, espalhava-se tão rapidamente, que antes de eu conseguir voltar, a semente já pegara na terra, de tal forma que eu me vi envolto nas enormes gavinhas que serpenteavam, que cresciam mais depressa do que eu conseguia livrar-me delas. E assim eu ferrei as esporas no cavalo e com dificuldade me desembaracei da planta." Essa naturalmente é uma das lorotas que os homens do Oeste adoravam contar. Mesmo assim, era mesmo uma terra magnífica, e o solo era maravilhosamente rico. Solo virgem, clima adequado, muita chuva, uma rede gigantesca de rios, em suma, o paraíso do fazendeiro. A terra no começo foi oferecida pelo governo por $2 o acre, em lotes de 640 acres, para pagar metade imediatamente e a outra metade no fim do ano. Isso não deu muito certo, porque os pioneiros eram pobres. Poucos deles tinham $640 para começar e nem tinham esperanças de conseguir mais 640 até o fim do ano. Os fronteiriços protestaram e o governo fez uma nova oferta. No começo, lotes de 320 acres. Depois, de 160, sempre a $2 o acre. Agora, entretanto, o governo facilitava o pagamento. O pioneiro teria que pagar somente um quarto do preço de sua fazenda para começar, dentro de 40 dias da compra. Depois, tinha mais 2 anos antes do segundo pagamento, e o terceiro e o quarto pagamentos podiam ser feitos no terceiro e quarto anos. Isso queria dizer que um homem precisava apenas $80 para começar a vida num lote de 160 acres no Oeste. Parece que é uma quantia pequena, e é mesmo. Agora. Mas para a maioria dos que compravam a terra no Oeste, $80 era muito dinheiro. Além disso, havia o preço da travessia para o Oeste, cavalos ou bois, carroção, alimento para a viagem. E também o dinheiro para equilibrar as despesas da família durante o primeiro ano, antes que a colheita produzisse. Como resultado, o fazendeiro desbravador, mudando-se para o Oeste para melhorar de vida, via-se a braços com um débito de várias centenas de dólares logo para começar. Se, como acontecia frequentemente, se ele comprasse uma fazenda de mais de 160 acres, sua dívida seria maior. Durante todo o começo do século XIX, o preço das terras do governo foi assunto de discussão no Congresso dos Estados Unidos. Não demorou e o fronteiriço queria saber por que tinha que pagar qualquer quantia ao governo. Não tinha trabalhado duro para transformar a terra
de região inculta que era, em uma fazenda? Não tinha lutado com um índio na fronteira, protegendo assim o povo que ficava lá para trás, no leste? $2 por acre era um preço injusto. Não queria pagar mesmo que pudesse, e não poderia pagar mesmo que quisesse. Em 1820, o preço foi reduzido a $1,25 o acre. Pagamento à vista. 42 anos depois, a terra do governo no oeste foi franqueada aos desbravadores. O pioneiro tinha emprestado o dinheiro de que precisava, ou dos conhecidos de onde morava, ou mais tarde de bancos. O oeste era habitado em grande parte por devedores. Era de se esperar que surgisse uma questão entre esses devedores e os que emprestavam o dinheiro. E surgiu mesmo. O oeste devedor, deparando com o problema de pagar o dinheiro devido, aprendeu a detestar as classes credoras do leste. O banco emprestava o dinheiro ao pioneiro com juros. Se ele não pudesse pagar, o banco muitas vezes achava necessário tomar suas terras. Era uma pílula amarga de engolir para um homem e uma família que tinham trabalhado por essa mesma terra. O oeste devedor estava unido em seu ódio ao leste agiota. Ambas as partes tinham modos de vida diferentes, de acordo com a geografia da região. Como sempre, as ideias tanto dos habitantes do interior do país como da costa foram determinadas pelo modo como ganhavam a vida. Uma vez que praticamente todos os pioneiros do oeste viviam do cultivo da terra, não podiam vender os produtos uns aos outros, mas necessitavam de um mercado externo. Depois dos primeiros 2 anos, o fazendeiro desbravador juntava alimentos em quantidades mais do que o necessário para alimentar a si próprio e a sua família inteira. Seu celeiro estava abarrotado de grãos e de farinha, para vender a quem quer que pudesse comprá-los. Muitas vezes tinha também porcos para vender. O dinheiro de que precisava para pagar os impostos e reembolsar o que devia estava contido naquelas coisas que tinha para vender. O problema então era levar o seu produto aos mercados. Os viajantes que passavam pelas estradas ruins daquela época deparavam frequentemente com centenas de porcos que eram levados até os mercados da costa. Era um serviço e tanto, mas o fazendeiro se agarrava a ele como a única maneira de arranjar dinheiro. Mandar grãos para as cidades da costa do Atlântico tomava muito tempo e ficava muito caro. Mesmo no lugar onde moro, a menos de 80 milhas do mar, dizia Tucker, da Virgínia, em 1818, o fazendeiro paga 1 medida de trigo para custear o carreto de 2 medidas até o porto da costa. Qual a solução? O grão pode ser destilado facilmente e virar uísque. O grão é volumoso, o uísque é leve. Um animal de carga que podia carregar apenas cerca de 4 medidas de grão ao natural poderia carregar 24 medidas de grão, transformado em uísque. Naturalmente, muitos fazendeiros transformavam o grão em uísque. Era um modo de sair da dificuldade. Somente na Pensilvânia, em 1790, havia cerca de 5.000 destilarias. A Virgínia e a Carolina do Norte também tinham algumas. Quando o Congresso dos Estados Unidos, no tempo em que Washington era presidente, aprovou uma lei que cobrava imposto sobre o uísque, os fazendeiros do sertão recusaram-se a pagá-lo. As casas dos fiscais coletores foram incendiadas ou destruídas. Na rebelião do uísque que se seguiu, um punhado de pessoas foram feridas e algumas foram mortas. O transporte dos seus produtos até o mercado era um problema muito importante para os habitantes do Oeste. Por ser tão importante para eles, fizeram um barulho tremendo, clamavam por estradas, mais estradas, melhores estradas, por canais, por qualquer via que facilitasse a viagem e o transporte, que tornasse tudo mais rápido, mais barato. Queriam estradas e canais que os ligassem ao leste e que os fizessem entrar em contato uns com os outros.
Durante anos e anos, praticamente todos os homens do Oeste que iam ao Congresso tinham na ponta da língua esse pedido de melhoria interna. Faziam discursos uns para os outros ou para os habitantes do Leste, para qualquer um que quisesse ouvir. Primeiro pediram, depois exigiram. De 1800 a 1840 foram discutidos 3 tipos de meio de transporte e viagem em épocas diferentes. Primeiro bradavam que devia haver melhores estradas. A primeira grande estrada construída pelo governo, a Estrada Nacional, foi uma encruzilhada para o oeste. Começou em 1808 em Cumberland, Maryland, e alcançou Wheeling, na Virgínia, em 1817, estendendo-se a Columbus, Ohio, em 1833 e finalmente parando em Vandalia, no Illinois, em 1852. Mais tarde veio o período de construção de canais. E que direção seguiam os canais? Para o oeste, é claro. Mais tarde ainda foram inventadas as estradas de ferro. E que direção tomaram? Para o oeste. As terras além da montanha precisavam ter um escoamento para seus produtos. Os habitantes do oeste tinham que vender o que cultivavam e criavam, ou nunca poderiam esperar pagar as dívidas e prosperar na vida. Quando os pioneiros lotaram o Vale do Mississippi, este rio e seus inúmeros afluentes eram um grande auxílio para os fazendeiros que transportavam farinha, grãos, carne de porco e uísque até os mercados. Os rios Ohio e Mississippi logo ficaram pontilhados de barcaças, barcos de fundo chato, arcas e outros tipos de embarcação. As cargas eram levadas corrente abaixo até Nova Orleans, na desembocadura do Mississippi. Este era o melhor meio, e mais barato também, de o fazendeiro enviar seus produtos ao mercado, de preferência a transportá-lo através de estradas ruins até as cidades do oeste. O Mississippi era o escoamento de que o fazendeiro dispunha para o mar, precisava dele. Até 1800, Nova Orleans e o território da Louisiana, que ficava a oeste do Mississippi, eram de propriedade e controle da Espanha. Nos séculos XVI e XVII, a Espanha havia sido um grande país. Mas em 1800 era fraco e sem autoridade. Em 1795, Washington fez um tratado com a Espanha, que deu aos americanos o direito de comerciar através de Nova Orleans. Os habitantes do Oeste viam agora aquela passagem de que tanto necessitavam. Em 1800, a Espanha foi forçada secretamente a entregar Louisiana à França, então dominada por Napoleão Bonaparte. Em 1802, o porto de Nova Orleans foi fechado aos americanos e foi espalhada a notícia de que agora quem possuía a Louisiana eram os franceses. Isso era muito sério. Seria a ruína dos fazendeiros americanos. A Espanha estava agonizante, mas a França estava muito viva. E era um dos países mais fortes da Europa. Era preciso fazer alguma coisa, e depressa. Thomas Jefferson, então presidente dos Estados Unidos, pressentiu o perigo. Escreveu naquela época: há no globo um único ponto que é de propriedade de nosso inimigo habitual e natural. É Nova Orleans, através da qual 3/8 dos produtos de nosso território têm de passar para chegar até os mercados. Jefferson havia nascido na fronteira da Virgínia. Conhecia o temperamento do desbravador de florestas. Soube dos preparativos que estavam fazendo para organizar um exército e manter o porto aberto. Jefferson detestava a guerra. Imediatamente enviou mensagens para Livingston, o ministro americano na França, dando-lhe instruções para que tentasse comprar Nova Orleans. James Monroe foi enviado como mais um ministro na França, para mostrar ao Oeste que o governo estava fazendo tudo o que podia. Napoleão, nesse meio tempo, tinha enviado um exército francês para a ilha de Santo Domingo, francesa, a fim de sufocar uma revolução liderada por Toussaint Louverture, um habitante negro da ilha. O exército francês foi derrotado, e Napoleão viu logo que as expedições que fossem mandadas ao Novo Mundo
nem sempre eram bem-sucedidas. Ao mesmo tempo, estava planejando continuar sua guerra contra a Inglaterra. Sabia que a esquadra inglesa, muito mais forte que a sua, certamente tomaria a Louisiana. Portanto, mesmo antes de Monroe chegar, ofereceu aos Estados Unidos a venda não somente de Nova Orleans, mas de toda a Louisiana por $15 milhões. Foi comprada. Em 20 de dezembro de 1803, a bandeira das listas e estrelas era hasteada em Nova Orleans. Outro vasto império, que se estendia por centenas de milhas a oeste do Mississippi, estava aos pés da manada de peregrinos que procuravam terras. E não era só isso. Em seguida, a Flórida foi comprada da Espanha em 1819. Depois, em 1821, Moisés Austin, um Yankee de Connecticut, obteve um grande trecho de terra no Texas, que pertencia então ao México. Em troca, deveria trazer consigo 300 famílias para colonizar a região. Era o começo da corrida americana. O México queria que essa vasta faixa de terra fosse preenchida com fazendeiros honestos, e por isso ofereceu as regiões do Texas a 12 centavos e meio o acre, enquanto o governo dos Estados Unidos estava cobrando $1,25 o acre, o que era 10 vezes mais. Podemos imaginar o resultado. E se eles tivessem que prometer ser leais ao México? Se era suposto que devessem ser católicos? Os americanos, sequiosos de terras, tinham oferta de solo rico e fértil em troca de quase nada. Acham surpreendente que em 10 anos, lá por 1830, cerca de 20 mil pessoas tenham acorrido ao Texas? Logo depois, estourou uma guerra de independência entre os texanos e o México. Em 1836, o Texas declarou-se a si próprio República da Estrela Solitária e solicitou admissão aos Estados Unidos. Aí estava um território maior que a França, Bélgica, Suíça e Dinamarca, esperando para ser agregada ao crescente país que era os Estados Unidos. Que rica presa para um povo sequioso de terras. Antes de se passar muito tempo, os produtos de fazendas americanas dos dois lados do Mississippi estavam sendo carregados em grandes barcos de fundo chato. Timothy Flint viajou através do Vale do Mississippi de 1815 a 1825. Em Nova Madrid, uma das cidades que ficavam no rio, em um dia de primavera, ele contou 100 barcos que se dirigiam a Nova Orleans. Abre aspas. Não se pode apontar o nome de um só local nos numerosos rios afluentes do Ohio e do Mississippi em que não tenham passado alguns desses barcos. Em um lugar, há barcos carregados de tábuas tiradas dos pinheirais do sudoeste de Nova York. Em outro, as miudezas do Ohio, do Kentucky, carne de porco, farinha, uísque, cânhamo, fumo, sacaria e cordas para fardos. Do Tennessee vêm os mesmos artigos e mais grandes quantidades de algodão. Do Missouri e de Illinois, gado vacum e cavalos, e geralmente os mesmos artigos que vêm de Ohio, mais peles sem curtir e chumbo do Missouri. Alguns barcos são carregados com milho em espiga e em grão, outros com barris de maçãs e batatas. Alguns têm carregamento de cidra e o que eles chamam cidra real, isto é, cidra que é mais forte por ter sido congelada ou fervida. Há as frutas secas, todo tipo de bebidas alcoólicas fabricadas na região, etc. Fecha aspas. O oeste estava crescendo. Os rios estavam ativos com o comércio, depois que os colonizadores se alinharam ao longo do Ohio e do Mississippi. Um vasto armazém flutuante. Um barco de fundo chato, adaptado com prateleiras, balcões e cadeiras, passava de vez em quando correnteza abaixo, assim que o lojista barqueiro divisava um grupo de casas nas margens, soprava uma corneta de chifre. Então homens, mulheres e crianças paravam de trabalhar, corriam para a margem do rio e subiam ao barco. As mercadorias secas, porcelana, sapatos, toucas, roupas finas, artigos de folha, todo tipo de objeto ou ferramenta eram bem acolhidos pelo fazendeiro desbravador.
Às vezes pagavam em dinheiro, mas na maioria das vezes pagavam com carne de porco, farinha ou verduras, tudo o que compravam. Quando todas as compras tinham sido feitas, o lojista flutuante partia de novo para atracar no aglomerado de casas seguinte. A navegação em barcas de fundo chato, de 60 por 20 pés, ou em barcaças de 70 por 9 pés, no rio Ohio ou no traiçoeiro Mississippi, era uma coisa bastante difícil. O Mississippi era, não sem motivo, chamado o Rio Malvado. Seu leito mudava frequentemente. Uma cidade podia estar bem diante do rio num ano, e no ano seguinte se encontrar a milhas dele, terra adentro. A corrente rápida solapava as margens constantemente. Havia muito areal traiçoeiro, e havia também outras armadilhas. Talvez a mais perigosa fosse o tronco das árvores enterradas no fundo lamacento do rio, e espetadas como lanças. Alguns desses tocos eram fixos, sólidos, e os barqueiros logo aprendiam a localizá-los, mas outros ondulavam com a corrente. O barco podia estar navegando tranquilamente, sem nada à vista, e de repente, adernar em cima de um tronco que se levantava. Muitas embarcações fluviais naufragavam desse modo. Os barqueiros do rio aprendiam as manobras traiçoeiras do rio Mississippi. Aprendiam onde ficavam os troncos perigosos e as areias. Decoravam cada volta do rio sinuoso e seus hábitos selvagens. Mas constantemente surgiam novos perigos, e os acidentes fatais eram frequentes. O cadáver flutuante de um barqueiro ou os cascos apodrecidos dos barcos naufragados contavam ao viajante a história lúgubre da força bruta do rio. Para manejar um barco em águas assim, era preciso ter grande habilidade. Era preciso contar com homens que conhecessem todas as particularidades, todos os truques, todos os troncos do rio poderoso, malvado. Logo apareceram os barqueiros profissionais, figuras pitorescas com suas camisas de flanela vermelho vivo, calças castanhas de pano misto de algodão e lã, faca de caça e bolsa de fumo penduradas num cinto de couro. Era honesto, destemido e corajoso, apaixonado pelo seu trabalho difícil, porque apresentava muitos perigos e situações emocionantes. Era rude e sem refinamento, gastava livremente, lutava pesado, bebia muito. Como gostava de contar lorotas e se vangloriar de sua própria força desmesurada. Mark Twain, em sua Vida no Mississippi, faz um desses gabolas pitorescos contar quem ele é. Abre aspas. Oba! Sou o velho fazedor de cadáveres das matas do Arkansas, velho e original, de queixo de aço, montado em latão, de barriga de cobre. Olhem para mim. Sou o homem que todos chamam de morte súbita ou desolação geral. Filho de um furacão amaldiçoado por um terremoto, meio-irmão da cólera, parente próximo da varíola do lado materno. Olhem para mim. Como 19 jacarés e bebo um barril de uísque de manhã no café, quando estou com saúde, e uma medida de cobras venenosas e um cadáver quando passando mal. Racho os recifes com o meu olhar e faço calar o trovão quando falo. Oba! Para trás, abram alas para mim, minha força merece. O sangue é a minha bebida natural. E os gemidos dos moribundos, música para meus ouvidos. Botem o olho em mim, cavalheiros. Fiquem quietos e suspendam a respiração, porque eu vou me largar por aí. Oba! Sou o mais atrevido filho de onça que já existiu. Fecha aspas. Não parece complexo de inferioridade, mas todos concordaríamos que o barqueiro era mesmo um homem de verdade, se o víssemos juntamente com a sua turma empurrando um barco contra a corrente no Mississippi ou no Missouri. Muitas barcaças e barcos de fundo chato navegavam rio abaixo para Nova Orleans, descarregavam e depois eram vendidos ali. A viagem contra a correnteza era muito difícil, mas alguns barqueiros a faziam. Uma barcaça rápida podia levar 6 semanas para navegar a favor da corrente de uma cidade qualquer do Ohio Orleans, mas precisaria pelo menos 4 meses para fazer o mesmo percurso rio acima. Os barcos eram enormes e pesadões, a corrente rápida e muitas vezes também o vento soprava do lado errado. Geralmente eram precisos pelo menos 20 a 30 marinheiros,
Varapaus com ponta de ferro, empurrados por homens muito robustos, levariam o barco rio acima, numa média de apenas 10 milhas por dia. Sempre que era possível, os homens andavam a pé pelas margens, puxando o barco com uma corda. Outro método mais perigoso e mais cansativo era chamado urdidura. Um cabo de cerca de meia milha de comprimento era levado por uma chalupa adiante do barco e amarrado numa árvore. Os marinheiros a bordo puxavam o barco até a árvore. Enquanto isso, um outro bote ia na frente com um segundo cabo, amarrando-o numa árvore mais à frente. Puxavam mais um pouco, enquanto o primeiro bote recolhia o cabo usado e ia mais para a frente repetir o processo novamente. 6 milhas. 6 milhas. Era considerado um bom progresso num dia só. Esse método requeria infinita paciência e força bruta. Precisava-se urgentemente de um barco que pudesse subir rio acima com menos trabalho e maior velocidade, tanto para transportar cargas como passageiros. Aí surgiu o barco a vapor. O vapor conseguiu isso, mas não imediatamente. No começo, os construtores de barco a vapor vindos do leste fizeram erros grosseiros. Os barcos funcionavam muito bem no Hudson, em Nova York, e no oceano. Por isso, desenharam seus barcos com as mesmas características. Deviam saber que não se construíam barcos de calado fundo para usar nos rios do oeste. De 1811 a 1816, os primeiros barcos, com pesadas caldeiras e máquinas de baixa pressão, montados em profundas quilhas arredondadas, eram planejados para navegar dentro da água. Esse era um erro fatal. Os rios do oeste eram cheios de cardumes, areias, troncos. Era preciso um navio a vapor que navegasse em cima da água. Para fazer o barco subir contra a correnteza, era necessário uma máquina de alta pressão, montada em um barco que não puxasse muito. Um barqueiro do rio foi o primeiro a ver isto. 3 anos de experiência com barcos do Mississippi ensinaram a Henry Shreve que o melhor barco para o rio era o que arrastava menos água. Ele havia aprendido que o casco da barcaça era o melhor para os rios do oeste. Assentava sobre a água sem mergulhar mais que alguns pés. O Washington, barco de 148 pés de Shreve, era simplesmente uma barcaça puxada a vapor. Em vez de máquinas de baixa pressão montadas numa quilha funda e arredondada, o Washington tinha um conjunto de máquinas duplas a alta pressão, montadas não no casco chato, mas no convés principal, em cima. Um homem do oeste havia ousado inventar algo novo. Um barqueiro do rio havia finalmente inventado um barco que era realmente apropriado para o rio. Antes do plano de Shreve, os barcos a vapor podiam subir a correnteza, mas apenas na parte profunda do Mississippi, entre Nova Orleans e Natchez. Agora, finalmente, o Mississippi estava conquistado em toda a sua extensão. A era do barco fluvial a vapor tinha começado. A barcaça e o barco de fundo chato não desapareceram imediatamente. Continuaram a se arrastar durante anos, mas não podiam disputar qual era o melhor, quando as viagens de ida e volta de Pittsburgh a Nova Orleans levavam agora apenas dias, e não meses como antes. Durante alguns anos, entretanto, houve uma grande discussão sobre se essas embarcações a vapor eram ou não eram seguras. E havia motivo para isso. Um desastre atrás do outro. Enroscavam-se nos troncos, afundavam no gelo, desgastavam-se, queimavam-se, naufragavam após uma explosão das caldeiras. Esse era o destino dos barcos a vapor, cuja vida média era de menos de 4 anos. Vejamos alguns números interessantes. Em 2 anos, 66 barcos acabaram suas carreiras. Destes, apenas 15 desgastaram-se e tiveram que ser raspados. Dos restantes 51, 7 foram perdidos no gelo, 15 tragados pelas chamas depois de explodir as caldeiras, 5 foram naufragados em colisões e 24 ficaram encalhados nos troncos. Mas todos foram substituídos. Era uma tarefa difícil pilotar esses barcos enormes. Alguns deles, de tamanho mais que 2 vezes maior,
que o mais comprido barco de fundo chato nas águas lodosas do oeste. Mark Twain, que aprendeu a ser ele próprio piloto, enchia-se de admiração quando via a maravilhosa memória dos pilotos de barcos a vapor. Em 1.200 milhas de navegação pelo rio, ele tinha que saber onde ficava cada cardume, cada curva, cada toco de árvore, qual a profundidade da água praticamente durante todo o percurso, os nomes das cidades, pontas, barras, ilhas, curvas e outras coisas mais. E precisava saber tudo isto muito bem para pilotar o barco, não somente durante o dia, mas numa noite escura como o breu também. O espantoso é que havia um grande número de homens que conseguia aprender tudo isso. Não admira que o piloto fosse uma pessoa muito mais importante que até mesmo o capitão num barco fluvial a vapor. Era ele que recebia os maiores salários e não obedecia a ordens de ninguém. O oeste estava se povoando. Os fazendeiros do Vale do Mississippi tinham quantidades de produtos para vender, e o rio logo estava coberto de barcos a vapor. As cidades ribeirinhas tinham estaleiros onde os homens trabalhavam dia e noite construindo navios. Em 1840, os barcos a vapor tinham se tornado um negócio muito importante. Tinham 200 ou 300 pés de comprimento, com um convés enorme em cima de outro. O primeiro, ou convés principal, era carregado com carga. Aqui ficavam também as cordas, os paus de amarração, tudo que os marinheiros do convés precisavam para erguer a carga para o barco ou descarregar. O convés de passageiros tinha camarotes separados, um bar muito frequentado, um passeio externo, um salão super enfeitado, grande, com um tapete espesso e iluminação feérica, com toda a espécie de badulaque e quinquilharia. As explosões da caldeira, que eram muito frequentes, estragavam todo esse esplendor e matavam muita gente além disso. Às vezes o ferro da caldeira não aguentava, ou as peças eram mal montadas. Muitas vezes as explosões eram simplesmente o resultado de descuido ou da pressa de chegar. Era perigoso deixar a água em nível muito baixo nas caldeiras, mas o vapor se formava mais facilmente quando havia pouca água. E mais vapor queria dizer mais velocidade. Ocasionalmente a água descia demais, o vapor ficava excessivo e a caldeira explodia. Aí o ferro e a madeira voavam pelos ares, os convéses partiam-se, homens e mulheres eram atirados a centenas de metros, outros sofriam queimaduras ou se afogavam. As explosões dos barcos a vapores eram horríveis, lúgubres. Apesar do perigo, havia corridas entre eles frequentemente. Aí a casa das máquinas era o lugar mais movimentado. Velocidade, velocidade, vamos pôr óleo na lenha e até baixar a válvula de segurança, fazer qualquer coisa para esquentar as caldeiras, temos que vencer a corrida. Conta-se a história de uma senhora de cabelos brancos que subiu a um barco a vapor pela primeira vez na vida. Ia de Kentucky para Nova Orleans, levando vários barris de toicinho para vender lá. Sua cabeça estava cheia de histórias, de encalhamentos, colisões, incêndios, perigo de apostar corrida com risco de explodir as caldeiras. Dirigiu-se ao capitão e disse: "Quero que me prometa, capitão, antes de partirmos, que não vai apostar corrida. Não tem direito de arriscar vidas, explodir uma caldeira ou qualquer outra coisa só para vencer outro barco." O capitão prometeu. Alguns dias depois, chegou o barco rival e começou a corrida. O barco da senhora de Kentucky estava perdendo. Ela voou para o capitão com os olhos brilhando e gritou: "Capitão, pode retirar a promessa. Não deixe que eles ganhem de nós." "Minha senhora", disse o capitão sorrindo, "estamos fazendo o possível, mas estamos perdendo porque o outro barco está pondo óleo na lenha. Está vendo a fumaça preta? E nós não temos óleo. Podemos ganhar deles se usarem só lenha, mas não temos como esquentar a caldeira o suficiente." "Capitão, onde está o meu toucinho?" gritou a velhinha. "O toucinho? Está no porão? Está seguro?" "Seguro?" disse a velhinha. "Seguro uma ova. Capitão, faça os meninos trazerem o toucinho agora mesmo. Ponham-o na lenha e comece a esquentar as caldeiras. Se perdemos essa corrida, juro que nunca mais viaje em seu navio. Por que fica parado aí, olhando para mim? Faça seus rapazes andarem logo, ou então eu mesma farei."
Fecha aspas. À medida que mais gente chegava ao oeste, o comércio através do rio cresceu de uma maneira espantosa. Em 1819, 136 mil toneladas de mercadorias, avaliadas em 16 milhões 772 mil dólares, foram levadas pelo Mississippi abaixo até Nova Orleans. Em 1860, esse número tinha se elevado para 2 milhões 187 mil toneladas, avaliadas em 185 milhões 211 mil dólares. Outras cidades fluviais cresceram aos saltos. Pittsburgh, Louisville, Cincinnati, Natchez e São Luís tornaram-se grandes centros e continuaram crescendo. Por volta de 1815, os homens de negócios do leste foram alertados para o fato de que tinha havido um dilúvio de gente no Vale do Mississippi, que essa gente, aos milhões, e sempre chegando mais, tinha para vender o produto de suas fazendas, que havia artigos manufaturados que eles tinham que comprar. Que bem à porta de sua casa, por assim dizer, havia um ótimo mercado. Agora, finalmente, os embarcadores do leste, bem como os fabricantes, importadores, comerciantes, todos os que sempre tinham encarado a Europa como comprador, voltaram-se para o oeste. Juntaram sua voz aos habitantes do oeste, clamando por facilidades no transporte de cargas. Em 1817, o estado de Nova York começou a abrir o canal do Erie, que deveria ligar Albany no rio Hudson ao lago Erie. 8 anos depois, o trabalho estava terminado e as mercadorias do Vale do Ohio podiam ser enviadas de Buffalo a Albany, depois Hudson abaixo até a cidade de Nova York. Aí estava finalmente a ligação direta e barata do oeste com o leste. O oeste mandava o produto de suas fazendas para o leste e este enviava os artigos manufaturados para o oeste. Antes da construção do canal, custava $100 para mandar uma tonelada de mercadorias de Buffalo, no Lago Erie, até a cidade de Nova York, e levava 20 dias para viajar de uma cidade a outra. Depois que o canal foi construído, custava $8 apenas para transportar cada tonelada e 6 dias de viagem. De $100 para 8, de 20 dias para 6. Era exatamente o que o oeste queria, o que necessitava com tanta urgência. O tráfego que se estabeleceu demonstrou isso, e dentro de 10 anos, a taxa de passagem da carga pelo canal deu para pagar a sua construção e ainda sobrou alguma coisa. Este elo com o coração do país foi mágico para Nova York. Uma parte considerável do tremendo crescimento dessa cidade foi devido à sua posição do lado externo de uma ligação pela água com o oeste. Nova Orleans de um lado, Nova York de outro, eram estas as rotas para o mar. Agora outras cidades costeiras, Boston, Filadélfia, Charleston, todas invejosas de Nova York e seu bem-sucedido canal, começaram uma corrida para tomar parte no comércio florescente do interior. Que essa ligação com o oeste se tornou muito importante para as cidades do Atlântico pode ser verificado quando examinamos as ideias malucas que foram tentadas para rivalizar com o canal do Erie. Na Pensilvânia, por exemplo, em 1826 foi feita uma tentativa para ligar Filadélfia na costa com Pittsburgh, a cidade fluvial que florescia no Ohio. Uma ideia esplêndida, mas difícil de ser levada avante. A distância entre as duas cidades era apenas cerca de 400 milhas. Mas havia as montanhas Apalaches no meio, que precisavam ser atravessadas. Os construtores de canais não se intimidaram e imaginaram um plano complicado de carros ferroviários puxados por cavalos, substituídos por locomotivas depois, em 1834, com planos inclinados nas encostas das montanhas, depois o canal. Depois mais planos inclinados. Os barcos do canal eram postos sobre os carros da ferrovia e, com o auxílio de diversos motores de 6 cavalos, eram puxados por cordas até o cume das montanhas e baixados para o outro lado uns 2.500 pés. E não era só isso. Na última etapa do canal, nas últimas 100 milhas, havia 66 comportas.
Para aumentar o comércio com o Oeste, a gente do Leste chegava a essa loucura extrema. Como havia crescido o Oeste. Os números aproximados mostram a surpreendente história do aumento de população. Com a população aumentada, o Oeste cresceu em importância e em poder, de muitos modos. A ideia deles de votos para todos os brancos de mais de 21 anos infiltrara-se no Velho Leste, onde até mesmo os operários e mecânicos comuns estavam conquistando o direito de votar. Em 1828, estas classes trabalhadoras do Leste juntaram-se ao Oeste para eleger o presidente dos Estados Unidos. O Oeste era constituído de fazendeiros que tinham quase que os mesmos interesses. Eram pobres e tinham dívidas. Precisavam de dinheiro, queriam vender o que produziam. Quando chegou o tempo das eleições, voltaram-se para um dos seus próprios filhos, um homem que conhecia os seus problemas. Elegeram um homem do Oeste, um homem que fora pobre como eles, que tinha crescido com a fronteira, rijo como eles e que tinha usado as próprias mãos para trabalhar, bravo como eles e que tinha lutado contra os índios, forte como eles e que sabia o que queria tentando consegui-lo. Um lutador sem instrução, rude, corajoso, de temperamento exaltado, que brigava com os 2 punhos, um homem do mesmo tipo que eles, que vivia como eles, pensava como eles e defendia o que eles defendiam. Agora haviam provado sua força. A eleição de Andrew Jackson em 1828 foi um grande triunfo para o Oeste. De 1770 em diante, as famílias pioneiras seguiram as trilhas assinaladas através das montanhas e encontraram uma região inculta. Enxames de pessoas ansiosas por ter suas terras seguiram no seu encalço. Com uma espingarda, um machado e uma sacola cheia de milho, lutaram numa difícil batalha montanha acima e ganharam um império. Você está ouvindo História da Riqueza dos Estados Unidos. Nós, o Povo, de Léo Huberman.